Boa noite! Hoje é dia 4 de julho de 2018, eu sou a Luana e esse aqui é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Hoje a gente vai falar de um assunto que acho até pouco conhecido, é mais conhecido no meio da fisioterapia. A gente vai falar hoje sobre hidroterapia, né? E o que é hidroterapia? É um conjunto de terapias que usam a água como recurso terapêutico. Então, ela pode acontecer através da ingestão, pode acontecer através de banho, e a gente vai descobrir direitinho como isso funciona depois que a gente olhar um pouquinho melhor para a água, né? Então, a água é um dos 4 elementos naturais do planeta. Ela cobre cerca de 70% da superfície terrestre e ela forma aproximadamente 60% do peso corporal. Então, o nosso corpo ele é constituído em sua maior parte por água, assim como o nosso planeta. A água, quando ela é potável, ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela é transparente e pode se apresentar nos estados líquidos, sólidos e gasosos. Então a gente tem o gelo, a gente tem a nossa água mineral, a gente tem o vaporzinho que sai do banho quando a gente toma um banho quentinho. Tudo isso é água. Ela se apresenta de todas essas formas. Além de tudo isso, ela é um excelente condutor de energia. Por isso, ela pode dar choque em contato com a corrente elétrica. E por isso também é nela que se capta a energia dos florais. Então os florais são feitos na água. Se você não viu esse programa, eu recomendo que você entre no nosso canal do YouTube e procure lá o programa Saúde Ativa que fala sobre a terapia floral. E a água também é considerada como um solvente universal, pois ela aceita a maioria das coisas, ela só não vai muito bem com óleo, né? E ela dissolve substâncias líquidas, sólidas e gasosas também. Como recurso terapêutico, ela é usada desde 1500 a.C., né? E na Grécia Antiga, as escolas de medicina foram criadas próximas às estações de banho e fontes de água. Então, assim foram se desenvolvendo as técnicas aquáticas e suas utilizações no tratamento físico e de maneira específica. Os médicos da antiguidade usavam muito a água, por isso construíam os hospitais ao lado dessas instâncias, dessas estações de banho. Isso era muito comum na Grécia, na Roma antiga, tinham várias e várias estações de banho onde as pessoas iam justamente para tomar banho e se beneficiar do uso da água, né? Os romanos eles também faziam uso da água para higiene, então eles se encontravam nessas instâncias que também tinham na Roma antiga, para se lavarem, para cuidar da higiene do corpo, mas eles também usavam a água como prevenção de lesões para atletas através de banhos de imersão que variavam aí de temperatura. Então eles tinham banho frio, tinham banho quente, e eles usavam essa água para cuidar dos atletas na Roma antiga. Bom, mas hoje como é que a gente usa a água? A hidroterapia ela pode ser empregada por várias formas. A gente vai falar um pouquinho aqui da via oral, que é através da ingestão da água pura, ou a água solarizada, ou a água aromatizada, sempre com objetivos muito específicos. Então vamos pensar que se eu tenho um corpo que é constituído em aproximadamente um pouco mais, um pouco menos de 60% de água, eu preciso manter esse corpo hidratado. Então a ingestão de água é muito importante para a manutenção da saúde desse corpo. Tem muita gente que não gosta de água, né? E tem aí então um recurso que a gente vai deixar aqui como uma dica também, que é saborizar a sua água. Como você faz isso? Pega uma jarra,
escolhe, pode ser um gengibre, pode ser umas folhinhas de hortelã, folhinhas de manjericão, uma erva que seja aromática, que você goste, deixa ela lá dentro, pode ser gelada, pode ser em temperatura ambiente, e vai tomando essa água durante o dia. Ela vai ter o gostinho da erva que você colocar lá dentro. É uma ótima forma de se hidratar. E a água solarizada é uma água energizada pela energia do sol. Como que isso é feito? Você pega um recipiente, uma jarra, ela pode ser transparente, mas precisa ser de vidro, e você deixa ela exposta algum tempo, alguns minutos ao sol. E aí ela absorve essa energia solar e você toma. Geralmente é o intuito de se fortalecer, de se conectar com uma energia mais ativa, né? Então, o pessoal gosta muito de fazer água solarizada para isso. Outra forma de se utilizar a água e usar a água como recurso terapêutico é através de banhos. E os banhos eles podem acontecer, serem de imersão através do ofurô e de banheira de hidromassagem, podem ser duchas ou saunas. Então a gente vai começar falando sobre o ofurô. A gente vai entender que o ofurô é um tipo de banheira japonesa, como vocês podem ver aí na imagem. Ela é feita em madeira e ela permite que o usuário sente com o corpo coberto por água até o pescoço. A terapia do ofurô, ela é baseada numa filosofia antiga oriental que afirma que o melhor período energeticamente falando que um ser humano pode vivenciar é o período da gestação, é quando ele está lá formando o corpinho na barriga da mãe. E esse período a gente fica no que a gente chama de posição fetal, porque nós somos um feto e nós somos gerados em meio aquoso, né? Então essa filosofia japonesa, ela traz muito essa questão de estar no meio aquoso. E aí, para que a pessoa possa ficar em posição fetal, o ofurô é mais profundo e mais curto que as banheiras que a gente conhece. Ele tem função de higiene mental, como um momento de meditação e relaxamento, imerso na água, geralmente aquecida. Ofurô lá no Japão é uma tradição familiar e ela acontece o seguinte: tem todo um ritual, né? Porque para o japonês o ritual do ofurô é um momento de meditação e de confraternização com a família. Então o que acontece? Eles vão até esse local onde tem um ofurô, geralmente eles fazem um ofurô um pouco maior, onde cabem as pessoas sentadas, onde a água vem até a altura do pescoço. Retiram a água do ofurô, que está geralmente ali em 40 graus, 37, 38, 40 graus, varia um pouquinho. Se molham, né? Se jogam água por cima. Aí eles se ensaboam, tiram toda a sujeira, fazem toda a higiene do corpo, pegam essa mesma água do ofurô, jogam de novo, se enxagam, estão bem limpinhos e cheirosos, e aí entram todos nessa banheira e fazem esse momento de silêncio e meditação numa confraternização energética e silenciosa. É um ritual onde eles voltam muito para si. Por isso, o uso do ofurô hoje, ele está muito voltado para essa questão da introversão, de você entrar em contato consigo e fazer disso um momento profundo de meditação e autoconhecimento através do uso dessa imersão na água, nessa posição onde você recebe tudo que você pode receber de melhor, que é o útero da mãe. Então essa posição faz com que a gente se lembre faz com que o nosso inconsciente se lembre muito desse momento muito profundo de aconchego. Outro tipo de banho de imersão é a hidromassagem. Então, vocês estão vendo aí na imagem uma banheira de hidromassagem, que já é mais conhecida da gente por aqui.
A hidromassagem, terapeuticamente falando, ela consiste em massagear o corpo com jatos de água em uma banheira ou fora dela, com uma mangueira de regulagem de pressão. Isso é muito comum quando você tem corridas de longa distância e os atletas vão chegando a um período de exaustão e tem determinados momentos onde se aplica essa mangueira de jato muito forte. A água pode ser quente ou fria e a pressão aplicada depende do objetivo e da região que vai ser trabalhado. Pode ser para relaxamento muscular, ativar a circulação, tem várias indicações e aí depende muito do que a pessoa está precisando e de como vai funcionar. Outro que vocês estão vendo aí na imagem são as duchas. Esse também é bastante conhecido, é um belíssimo chuveiro com jatos de águas um pouco mais forte do que o chuveiro convencional. Então eles realmente são banhos de chuveiro, que também variam a temperatura de acordo com o objetivo e também existe a possibilidade de você agregar a cromoterapia, como vocês viram aí na imagem dos chuveiros coloridos. Aquilo são luzes que saem junto com a água, então você faz a hidroterapia e a cromoterapia trabalhando em conjunto. Outra forma de se trabalhar terapeuticamente com a água é a sauna, né? Então, é o banho de vapor, ou o que é, né, uma sauna? É um banho de vapor ou calor úmido numa sala fechada, geralmente azulejada, mas ela pode ser feita toda em madeira, com temperaturas que variam de 40 a 60 graus. Ela pode ser a vapor e pode ser esse calor úmido, ele é seco, então você não vê muito vaporzinho, é só o calor mesmo. E tem a duração aí de 10 a 20 minutos. Então depois que você faz uns 20 minutinhos de sauna, você precisa tomar uma ducha de água fria. Por quê? Porque esse contraste entre quente e frio vai causar alguns efeitos no corpo. Então, por exemplo, ela vai aumentar a temperatura interna, produzindo os efeitos positivos da chamada febre curativa. Você aquece por dentro e começa a eliminar toxinas. Para atletas de alta performance, é excelente, porque elimina o ácido lático e ácido úrico do corpo. E ele é também um bom sedativo para pessoas que sofrem com insônia. Relaxa toda a musculatura, limpa e desobstrui as vias respiratórias. Geralmente sauna tem um cheirinho de eucalipto, né? Lembra quando a gente falou lá de aromaterapia que uma das dicas era fazer uma inalação com óleo de eucalipto, inalar o vaporzinho? É isso que acontece com a sauna, só que aí você está recebendo por todos os poros, não só pelo nariz. E ela vai expulsar as impurezas do corpo e combater algumas doenças no sistema respiratório. É ideal para o sistema respiratório. E para que ela gere tudo isso e traga um equilíbrio dentro de uma visão terapêutica, o ideal é tomar 2 banhos de sauna 2 vezes por semana. Então, na verdade, é um banho um dia, um banho outro dia. E se hidratar com os sucos naturais depois de cada banho, porque ela pode, através da transpiração, fazer com que se perca um pouco de sais minerais do corpo. Bom, a gente viu que os banhos eles têm temperaturas diferentes, sejam eles de imersão ou seja através da sauna ou das duchas. E tudo isso está muito relacionado com a temperatura da água. Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa importância da temperatura. Então as temperaturas do banho variam de acordo com os efeitos desejados. Por exemplo, de 10 a 29 graus é considerado aí um banho frio. O que acontece com o nosso organismo dentro de um banho frio? Ele estimula o metabolismo, diminui a irritabilidade muscular, tonifica a pele, aumenta a imunidade, só que ele é contraindicado para quem tem problemas cardíacos e hipertensos, pois o frio pode causar alterações nos batimentos cardíacos
e aumentar um pouco a pressão. Sabe quem usa muito banho frio? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Aqueles atletas, jogadores de futebol, jogadores de vôlei. Geralmente esses atletas que usam muito a musculatura, depois que saem de um jogo ou de um treino muito intenso, entram numa banheira lotada de gelo. Tem a água e um monte de gelo boiando. Ele vai lá e mergulha naquela água até o pescoço. Fica ali um tempinho, que vai até 10, 15 minutos no máximo, e sai de lá. Tudo isso para provocar esse relaxamento muscular e cuidar um pouco dessa irritabilidade do músculo, né? Então ele consegue através desse banho frio. Outra temperatura que a gente conhece bem, fica aí entre 29 e 39 graus, onde até 36 graus, que é um banho morno, ele é estimulante da eliminação de toxinas e deve ser feito pela manhã. Então, ele é um banho que vai te acordar, né? Não vai te deixar elétrico como um banho frio, né? Mas vai te acordar e vai te deixar disposto e pronto para que o seu corpo trabalhe eliminando as toxinas que estão circulando pelo seu organismo. E por isso você deve tomá-lo pela manhã. Gente, tudo isso é terapeuticamente, tá? Não é uma questão de você abrir o seu chuveiro e falar hoje vou tomar um banho morno para estimular a eliminação de toxinas. Não é isso. Isso varia muito também de acordo com o tempo que você fica na imersão, com o tempo que você fica no chuveiro, com o tempo que você fica na sauna, tá? A gente está falando aqui da hidroterapia como um recurso terapêutico. Outra temperatura, e aí essa eu me enquadro, eu adoro essa temperatura, de 37 a 39 graus, que é um banho quente, né? Ele é um banho relaxante, que alivia a tensão, o cansaço e o estresse, e deve ser feito sempre ao final da tarde. Então, quando você for procurar estâncias hidrominerais ou clínicas que tenham a hidroterapia, que ofereçam um banho de imersão, se os profissionais forem sérios, eles vão te fazer uma avaliação maravilhosa, vão te entender do começo ao fim, vão ver como está a sua pressão, para aí sim te dar esse banho quente. Porque o que acontece? A pressão pode cair, tá? Não necessariamente nesse aí de 37, 39 graus, né? Mas a sua pressão pode cair, então tem questões que precisam ser muito bem avaliadas e prestar muita atenção. Agora, mesmo que você vá num lugar que tenha um ofurô, fique muito atento ao tempo que você passa dentro desse ofurô, imerso na água, porque quanto mais tempo você passar, maior o risco da sua pressão despencar. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre as indicações e contraindicações um pouquinho mais para frente. E agora tem um quarto tipo de banho, que fica aí entre os 40 e 43 graus, então é um banho muito quente. E ele serve para alívio de dores musculares decorrentes de atividades intensas. Então, você tem ali o extremo, ou você tem um muito frio, ou você tem um muito quente para cuidar dessa musculatura. E ele sempre tem que ter uma curta duração, tá? Ele tem que ter de 10 a 15 minutos no máximo, porque ele causa uma alteração na pressão muito brusca, porque ele é muito quente, então ele dilata os vasos sanguíneos muito rápido, e a pressão vai lá pro pé, entendeu? E ele deve ser seguido de repouso, porque ele é bastante relaxante e sedativo. Então preste muita atenção quando você estiver dentro de um ofurô, né? Se for só recreação, isso é muito importante, mesmo que você não use terapeuticamente, mas você goste como recreação, como um momento de relaxamento, tenha isso muito claro, a temperatura que você está usando
e outras coisas muito importantes sobre banhos que a gente vai ver agora. Por exemplo, os banhos de imersão em geral, eles têm duração de 15 a 30 minutos. É claro que você não vai ficar 30 minutos num banho muito quente, então toma muito cuidado. Eles geralmente são bastante desintoxicantes, são revigorantes, possuem efeitos benéficos para a mente e o corpo, principalmente quando associados a outras terapias como a cromoterapia, aromaterapia e fitoterapia. Veja só, você pode, dentro do ofurô, e se você realmente for para um tratamento terapêutico, dificilmente você vai ter só um banho numa água quente, tá? Provavelmente você vai ter aí o uso de óleos essenciais que vão agregar recursos terapêuticos e efeitos para você, para aquilo que você está precisando. Pode ser que seja feito um chá bem concentrado e despejado em cima, dentro desse ofurô, dessa banheira de hidromassagem. Pode ser que exista umas trouxinhas que se coloca se coloca no chuveiro, você prende assim com ervas secas e toma um banho de chá. Então existem vários recursos que podem ser agregados aos banhos terapêuticos. Os banhos terapêuticos, eles vão surtir efeitos sobre o sistema circulatório, sobre o sistema neurológico, cardiorrespiratório, renal, imunológico e músculo-esquelético. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai atuar na sua condição mental, né? Vai melhorar aí, por exemplo, a gente falou sobre depressão e estresse na semana passada. Então ele vai ajudar aí a liberar a serotonina e a dopamina, que são os hormônios do prazer, da sensação de bem-estar, de acolhimento. Ele vai atuar no sistema circulatório porque ele vai dilatar. Qual é o contrário de dilatar, produção? Não é restringir, mas enfim, contrair. Obrigado. Vai dilatar os seus vasos sanguíneos e vai contraí-los também. Então isso pode causar um aumento da pressão e uma baixa da pressão. Renal, a pressão que a água gera no corpo vai afetar a perda hídrica, né? A pressão você mergulha e você sofre uma pressão da água, tá? Essa pressão vai pressionar os órgãos internos. Então é bom determinado nível de pressão, né? Claro que você não vai mergulhar, né, como um submarino, porque ali estoura, é muita pressão, vai estourar o seu cérebro, por exemplo. Mas num banho de imersão, essa pressão é muito benéfica, porque ajuda na circulação e ajuda também na questão da eliminação hídrica pelas toxinas. Então o seu rim vai começar a trabalhar um pouco mais. É muito provável que depois que você saia de um banho, te dê muita vontade de fazer um xixi. É que você viu ali que o seu sistema renal está funcionando. Ele vai aumentar a sua imunidade e vai atuar diretamente no relaxamento ou na ativação da sua musculatura, certo? É importantíssimo isso, eu já vi isso acontecer em várias clínicas, e aí eu peço com licença às esteticistas, não são todas, mas tem algumas pessoas que são um pouco irresponsáveis quanto a isso, que oferecem em dia de noiva, além de um banho de hidromassagem, numa água quentinha, agradável, que é ótimo para cuidar dessa ansiedade, oferecem um champanhe ou um vinho. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Então não pode ingerir estimulantes, nem álcool, nem drogas antes do banho. Lembra que vai mexer com a sua pressão e isso pode ser completamente perigoso. Outra coisa que a diretora vai voltar aí a minha cola, que é muita coisa para guardar. Muito bem. Grávidas devem evitar banhos longos e quentes, principalmente no primeiro trimestre da gestação. E assim como mulheres em período menstrual.
Qual é o problema, né? No primeiro trimestre, você vai aquecer muito, você pode estimular a expulsão do feto. E nos 3 primeiros meses. Depois não. Depois é muito indicado, inclusive, para as dores da lombar e que os desconfortos, os inchaços que acabam aparecendo. E as mulheres em período menstrual vai aumentar o fluxo menstrual. Ajuda com a dor na cólica, mas aumenta muito o fluxo menstrual e isso pode não ser legal, pode abrir um quadro de hemorragia. Evitar refeições pesadas por até 2 horas antes do banho. Então, lembra que ele vai atuar em todos os sistemas do corpo. A gente tem que ir com 2 horas já de estômago vazio. Pessoas com anemia, hiper ou hipotensão severa, perda de sensibilidade tátil, no caso de pessoas que não conseguem mais sentir temperatura, né? Neuropatias, que também acontece com pessoas, ela vai perdendo a sensibilidade nas extremidades. E diabetes, evitar tomar banhos quentes, justamente porque a anemia ela dá uma certa fraqueza e se você tem hipertensão, a sua pressão pode cair muito de repente. Se você tem hipotensão, uma pressão que já é baixa, ela pode despencar e você pode desmaiar mesmo dentro do banho. Então, se for muito severa a sua hipertensão não estiver controlada, evite banhos quentes. Os banhos mornos são mais indicados para esses casos. Pessoas com problemas respiratórios, gripe, sinusite, evitar tomar os banhos frios, né? Porque você não quer tomar uma friagem enquanto o corpo ainda está ali combatendo os vírus e as bactérias e tudo mais. Bom, a gente falou lá sobre instâncias hidrominerais e aqui no Brasil é repleta de instâncias hidrominerais, principalmente para o interior dos estados. Aqui em São Paulo tem bastante, né? Nos interiores, águas de Lindóia, águas de São Pedro, essas águas que são maravilhosas, eu recomendo que vocês procurem para conhecer. Nessas instâncias hidrominerais é possível encontrar diversos tipos de tratamento com água e diversos tipos de fontes que produzem tipos diferentes de água com efeitos terapêuticos também diferentes. Então a gente vê que água não é tudo igual, né? A gente tem, por exemplo, fontes que produzem água sulfurosa. A água sulfurosa ela é rica em enxofre, ela é antirreumática, antialérgica, desintoxicante e anti-inflamatória. A água cloretada, ela é rica em cloro, é expectorante e anti-inflamatória. A água bicarbonatada, ela é rica em bicarbonato, é antiácida e digestiva. Você tem mais ali, por exemplo, a água ferruginosa, ela é rica em ferro, é antianêmica e reconstituinte do organismo em geral, principalmente do sangue. A água cálcica, ela é rica em cálcio, é antialérgica, sedativa e anti-inflamatória. Vamos entender uma coisa aqui muito importante. O nosso corpo ele é composto 60% de água, mas ele também é composto por todos os minerais da tabela periódica. Acontece que alguns minerais em excesso nos fazem mal. Quando a gente tem baixa demais de outros, a gente passa mal. Essas águas são oferecidas em instâncias hidrominerais, mas elas são, inclusive, a ingestão delas. Mas essa ingestão ela é acompanhada, né, por profissionais sérios, geralmente são médicos, que vão acompanhando e isso tem uma dosagem, tá? Não é que você vai chegar nessas instâncias e quero lá tem uma fonte, tá brotando ali, eu vou tomar a água cheia de enxofre. Toma. Você vai passar mal, você vai acabar se intoxicando. Mas assim, os banhos dessas águas são muito terapêuticos, são muito recomendados para o bem-estar e o equilíbrio da saúde. E sempre quando você vai usar alguma coisa que de forma terapêutica,
preste muita atenção, porque se ele é terapêutico, ele tem dosagem certa, ele tem tempo certo, tem assim, o tempo tanto de, por exemplo, banho em minutos, quanto o tempo de tratamento mesmo, né? Tem todos esses detalhes relacionados aí a recursos terapêuticos. Então, mesmo água, que é muito bom para o nosso organismo, quando você usa esses tipos muito diferentes, que são muito ricos, cuja concentração é muito rica em determinados minerais, você tem que ter um certo cuidado para não intoxicar o seu organismo. Às vezes a ideia é justamente o contrário, é desintoxicar, é aliviar ali uma dor, uma inflamação que está acontecendo recorrentemente, e você consegue o efeito contrário, porque você não se atentou a esses detalhes ou não foi a lugares sérios que te tratassem com a responsabilidade necessária. Bom, continuando aí os nossos tipos de hidroterapia, a gente chega finalmente nas atividades em piscina. Eu vou citar 3 e vou falar de uma só. Então a gente tem a hidrocinesioterapia, que é a fisioterapia dentro da água, né? Tem os fisioterapeutas que trabalham com isso, tem N recursos, é super indicado para um monte de situações, principalmente para atividades, para pessoas que não podem com atividades impactantes, né? E é excelente para fortalecimento muscular, por exemplo. A Water Dance, que é uma especialidade terapêutica que vai trabalhar muito a questão da soltura psicológica mesmo da pessoa, através o terapeuta mergulha a pessoa e tudo mais. E o nosso querido Watson, que vocês estão vendo aí na imagem, são algumas manobras dele. E esse senhorzinho simpático e sorridente da primeira imagem é o criador do Watson, o Harold Dhu, e ele criou essa modalidade lá em 1980. O Watson é uma técnica corporal desenvolvida através de movimentos, alongamentos, torções, massagens, trações livres e sequenciais, em água aquecida, que nos resgata em todos os níveis, emocional, psicológico, espiritual, além do físico em si, fazendo uma conexão entre esses níveis, usando para isso o toque e uma aliada muito forte que é a água. Veja só, lembra que a gente falou daquela tradição da filosofia oriental sobre a importância da água e você está numa posição fetal? Lembra que eles falam que o momento energético mais forte que a pessoa pode passar é no período gestacional? Então a água, ela remete a gente a esse meio, né? Ela por si só, se você mergulhar numa piscina, você já vai sentir essa conexão, você já vai sentir esse alívio, né? Parece, quem já nunca falou, é preciso tomar um banho de mar, vai lá, dá um mergulho e volta renovado, né? Se você der um mergulho numa piscina, num lugar bonito, você vai ter a mesma sensação. E quando você faz ou passa por um atendimento de Watson, é exatamente isso que acontece. Você integra todo o seu emocional, o seu psicológico, o seu espiritual, tudo isso no físico e no momento presente, né? A água, ela tem essa capacidade de trazer isso pra gente. E pensa só você ter a possibilidade de passar por toda essa experiência numa sessão de Watson que dura aí de 30 a 60 minutos, podendo variar um pouquinho de acordo com as possibilidades de quem recebe. Então, quando a pessoa chega dentro de uma piscina, a água já traz uma sensação de, opa, primeiro, né, que você está andando numa piscina, você não tem muita segurança, né? A água, ela já te tira um pouco do eixo, mas ao mesmo tempo te traz uma leveza, porque o peso que você tem fora da água não é o mesmo peso que você tem dentro da água.
Então ela já te traz aí uma ideia de fluidez que às vezes, se você está num estado de estresse crônico, como a gente viu semana passada, já te deixa um pouco meio ressabiado. Então o Watson ele tem alguns passos que ajudam a pessoa a se adaptar, e esse período de adaptação é que traz um pouco essa variação no tempo do atendimento. Agora, com o Watson, quem recebe flui a níveis profundos de relaxamento, experimentando estados de consciência onde tensões armazenadas e traumas eles vão desaparecendo. Ele passa a ter a nítida sensação de prazer, paz e integridade. Então você fez essa adaptação com o meio que você não está mais tão acostumado, esteve no seu período gestacional, mas depois que a gente nasce, a gente dificilmente, principalmente quem tem cidade grande, né, não tem mais muito contato com a água. Depois que você passa por esse período de adaptação, a sensação de prazer, de paz e de integridade, ela é inevitável, porque você acessa lá no seu inconsciente aquela memória do seu período gestacional. O Watson é muito mais que uma técnica de relaxamento na água. É um procedimento que possibilita a diminuição do tônus muscular, provoca melhora na flexibilidade dos movimentos, na mobilidade dos tecidos musculares e relaxamento, que amplia a percepção da liberdade física, mental e psicológica. É excelente para quem sofre com dores de coluna, para quem tem dificuldade com mobilidade articular, é excelente para quem tem dificuldade em falar em público, é excelente para quem sofre de timidez crônica, aquela timidez que atrapalha você falar com outras pessoas, né? Ele só precisa ter uma ressalva aí, né? Que é proibido para quem tem hipertensão, aqueles mesmos casos dos banhos, né? Então, hipertensão severa, hipotensão severa, feridas abertas, dermatites infecciosas, doenças infecciosas, porque isso passa pela água, né? Então, se você tem aí um período de uma feridinha aberta ou tá com uma micosezinha, é interessante que você não passe por sessões de Watson e também não entre em saunas coletivas ou banhos coletivos para preservar o outro e você mesma, né? Porque uma vez que você está aberto, você está exposto, então deixa o seu corpo cuidar e depois você procura. Mas essas contraindicações são todas bem esclarecidas por quem aplica as técnicas, né? E também ela vai acontecer de acordo com uma avaliação e de acordo com o objetivo a ser alcançado. Então sempre tem isso. Agora, outra forma, essa já é muito conhecida, do tempo das avós, inclusive, que é o pé dilúvio ou o escalda-pés, o famoso escalda-pés. O que é um escalda-pé? É uma imersão dos pés em uma tina com água quente por 25 a 30 minutos, para relaxar a musculatura, tratar dores de cabeça, a expectoração, tratar dores reumáticas, crises hipertensivas, dores e câimbras musculares, cólica menstrual, nevralgias, insônia, agitação. Isso tudo banho quente, tá? O escaldapé quente. Ele é contraindicado em diabéticos, portadores de neuropatias, presença de hemorragia, menstruação intensa e hipotensão severa. Lembra que a água quente, ela pode fazer aí a sua pressão despencar. E se você não tem sensibilidade, você pode se queimar, porque você não vai ter a sensibilidade dos receptores de calor direitinho funcionando, e isso pode te trazer aí queimaduras sérias. O escaldapé morno, ele é mais reconfortante e para as pessoas muito idosas, muito sensíveis, e para crianças. Então, o idoso ele já tem uma pele mais
fininha, então um escaldapé para idoso é interessante que ele seja feito numa temperatura morna. E o escaldapé também pode ser frio, abaixo dos 25 graus, com duração aí de 15 minutos, e é indicado para eliminar o cansaço, estimular o organismo, tratar problemas circulatórios, inchaço, hiperidrose. Hiperidrose é o excesso de suor, no caso do escaldapé, no pé. E se você for fazer um manilúvio, que é o mesmo esquema, né, ele também serve para hiperidrose nas mãos, excesso de suor. Para retenção de líquido, para amenizar hemorragias, facilitar a digestão. Mas o escaldapé frio é contraindicado em casos de reumatismo nos pés, convulsões não tratadas, nevralgias de membros inferiores, presença de inflamações pélvicas, ciatalgia, colite, período menstrual e hipertensão não controlada. Lembra que o frio contrai, e se ele contrai, ele vai levar a pressão lá no céu. Se você é hipertenso e não tem isso controlado, você não verifica dia a dia, um escaldapé frio pode te dar um pico de pressão e isso pode ser muito perigoso. Agora pega um papel, pega uma caneta e vamos anotar aí uma receitinha bem bacana de escaldapé, de pé dilúvio para relaxamento. Então você vai precisar de uma tina ou uma bacia, se ela for alta, que cubra, que tampe a sua canela, melhor, né? Água que seja suficiente para encher essa bacia. 2 colheres de sal, 1 xícara de erva seca, e aí pode ser camomila, calêndula, erva doce, de preferência ervas que sejam mais relaxantes. E você pode ou fazer um chá bem concentrado, então você vai, num litro de água fervida, você vai despejar essa xícara de erva seca, tampa ali e depois despeja coando, despeja na bacia. Ou você pode pegar um tecido de fralda, um tecido de algodão, alguma coisa assim, faz um sachê com essa xícara cheia da erva seca, amarra e coloca dentro da água quente do seu escaldapé. Pegue bolinhas de gude do seu filho, se é que ele ainda brinca com bolinhas de gude, e deixa ela ali separadinha. Como você vai fazer? Você vai ferver essa água do escaldapé, vai colocar a erva seca e deixar tampado por 20 minutos, tá? E depois você despeja. Pode ser 10, 20 minutos. Melhor que seja 10 para a água não esfriar muito. Depois você despeja essa água na bacia, acrescenta o sal e as bolinhas e coloca aos pés e vai massageando os pés sobre as bolinhas até a água começar a esfriar. A hora que a água começou a esfriar, por mais gostoso que pareça ficar com o pezinho lá, você tira o pé, seca, hidrata bem o pé e mantém ele aquecidinho. Isso vai te deixar bastante relaxado. Para o escaldapé vale a mesma coisa que vale para os banhos. Você pode usar óleos essenciais se você tiver conhecimento. Você pode usar as plantas, como a gente viu aí. Se você quiser deixar ele bem bonito, colocar pétalas de rosas também ajuda bastante. Ele vai, conforme ele for aquecendo, ele vai soltando o cheirinho das rosas. É interessante você fazer isso pelo menos uma vez por semana para aí manter o seu relaxamento. Eu gostaria que vocês fizessem e me falassem um pouco de como vocês se sentiram, o que vocês usaram. E bora lá para as nossas perguntas, para os nossos comentários. O Vanderlei Martins, boa noite pessoal. Boa noite Vanderlei, meu e de toda a galera que tá aqui. A Vic Save, boa noite Lu, amo a hidroterapia, tem muitos benefícios, é maravilhosa, ela é incrível, de verdade, eu também amo. A Magda Estela, boa noite Lu, adorando o tema de hoje, parabéns, um grande beijo. Beijo querida, tô te esperando aqui, vê se aparece. Beijo enorme pra ti e pra sua mãe também, que é uma fofa. Bom, promoção
acontecendo ainda, promoção ainda está rolando. Então, se você quer ser um patrocinador do portal Cidade Ativa Online, entre em contato pelos telefones 11 99903 8834 e 16 99316 6699. São mais de 135 mil pessoas vendo que você existe, vendo o seu negócio, vendo que você oferece serviços. Então eu acho que super vale a pena ligar, se informar como funciona e fazer parte desse time de patrocinadores do portal Cidade Ativa Online. Outro recado importantíssimo, sem ser esse final de semana, já no outro, nos dias 13, 14 e 15 de julho, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, não percam o Bazar Beneficente da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, na Rua Américo Daniele, número 507, Jardim das Laranjeiras, aqui em Araraquara, pertinho da Capela Santa Rita. Eu com certeza estarei por lá e espero encontrar a todos. Ainda sobre a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, esse final de semana tem os atendimentos para tratamento espiritual, lá em Cotia, na Estrada da Caputera 902, no sábado, sábado agora, dia 7, a partir das 9 horas, e aqui em Araraquara, na Rua Américo Daniele, número 507, é o mesmo endereço do bazar, no Parque das Laranjeiras, no domingo, tá? Só que aqui é no domingo, lá é no sábado, aqui é no domingo, no dia 8 de julho, a partir das 8 da manhã. Lá começa às 9 no sábado e aqui começa às 8 no domingo. E se você está gostando de conhecer as terapias naturais, está gostando de conhecer uma abordagem de saúde diferenciada, eu te convido a conhecer o consultório, o Espaço Bem Me Quero Naturologia, como vocês podem ver aí, que fica na Rua João Gurgel, número 3037. Os telefones para contato são 16 30 14 41 06, fácil de decorar, 30 14 41 06. E 16 99794 45 88. Não se esqueçam que está rolando o grupo de meditação. Se você não sabe do que se trata, assiste lá o programa que a gente fala sobre o que é a meditação e vem participar com a gente. Luana, como eu faço para encontrar o vídeo? Você vai lá no canal do YouTube, procura, digita lá, Cidade Ativa Online. Ele vai abrir um linkzinho, você clica nesse linkzinho, lá tem todos os vídeos de toda a programação e tem as playlists com cada um dos programas que acontecem. Vai lá no Espaço Bem, vai lá, tô lendo o Espaço Bem Me Quero lá atrás, ó. Vai lá no programa Saúde Ativa, clica lá e assiste todos os programas que nós fizemos até agora. Curte, compartilha, se inscreve no canal, convide as pessoas para conhecer o programa, convide as pessoas para conhecer o Cidade Ativa. Agora você vai ficar com um pontinho gourmet, com uma receita maravilhosa. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima semana.
Música